É isso aí, galera. Eu sou o Mano Changes, músico e deputado estadual, e hoje o Caminhando por Porto Alegre é comigo. Eu vou falar como é fácil, como é barato e como é importante para a inclusão social ter internet livre, e vou falar por que o Cais do Porto não sai, já que turisticamente é algo imprescindível para Porto Alegre para a Copa do Mundo. Falou? Grande presença. Por que um músico consagrado, que faz show direto, que tem um público significativo, entra para a política, né? Primeiro por entender a importância de contribuir, de se colocar à disposição, né? E eu sou o primeiro músico a me reeleger deputado no Brasil. Primeiro, né, e me elegi com um conceito só: a escola não pode ser chata, a escola tem que ser um lugar legal, tem que ser um lugar divertido para atrair, para despertar sede no conhecimento. E dentro da cidade a gente tem que ter oportunidade de ocupar a cidade, né? E o Caminhando por Porto Alegre traz justamente isso, na minha visão, assim, como a gente pode ocupar. E o melhor jeito de ocupar a cidade é com internet livre, com acesso à informação para todos. A ONU, desde 2011, reconheceu a internet como um direito de qualquer cidadão, como um direito de cada pessoa, de cada ser humano. E se a gente não acelerar esse processo de inclusão digital, principalmente para os cidadãos de baixa renda, a gente vai criar um abismo social entre as pessoas. É por isso que eu falo tanto em internet livre. A internet livre, ela pode ajudar a gente a se locomover, a internet livre pode fazer com que a gente gaste menos para se comunicar publicamente, o serviço público vai gastar menos, a internet livre pode trazer segurança, a internet livre ela pode ajudar na saúde, pode ajudar no meio ambiente, pode ajudar na transparência. Todo mundo fala que tem que ser transparente, que tem que cuidar os custos, né, dos representantes políticos, e o melhor jeito de fazer isso, as próprias movimentações transcenderam justamente pela organização social através da internet. Só que tem 68 milhões de pessoas no Brasil que nunca acessaram a internet. E às vezes as pessoas podem achar que custa muito caro, que é utópico fazer isso, mas é ridículo perto do investimento, perto do que a gente paga de imposto. Hoje, com R$5 de cada gaúcho, tu poderia fechar um anel de fibra ótica público no estado inteiro e dar acesso à informação para que todas as prefeituras criassem zonas livres de internet. E é isso que a gente está tentando mostrar para as pessoas. Por R$5 por cada gaúcho, numa cidade como Porto Alegre, com 10 milhões de reais, tu poderia fazer esse investimento e potencializar. Agora falta vontade política, falta também noção das pessoas para que as pessoas possam entender por que é tão importante ter internet e como é barato perto do que a gente paga de imposto. Por isso, acessa lá o movimento internetlivre.com.br, que é um movimento que a gente criou para mostrar para as pessoas como é plausível, como é fácil, basta que a gente tenha vontade política. No próximo bloco, eu vou falar sobre o Cais do Porto e a importância do Cais do Porto para a Copa do Mundo, já que o turista precisa se divertir e precisa conhecer as belezas da nossa cidade, como o Pôr do Sol e como o Lago Guaíba. Falou? Fica aí ligado então no Caminhando por Porto Alegre. Grande presença! A Copa do Mundo tá aí, gente. Muito pouco se fez pensando justamente no turismo, né? Se fala muito em duplicar avenidas, em melhorar a mobilidade urbana, ok, isso é importantíssimo. Mas o maior evento turístico do planeta tem que ser visto por uma cidade como Porto Alegre, principalmente uma cidade que tem um turismo de passagem, uma cidade tão linda, mas que tem mais esse turismo business, né, da gente saber valorizar os nossos pontos, valorizar a nossa gastronomia, valorizar a nossa cultura. E o melhor jeito de potencializar tudo isso é com o Cais do Porto.
O potencial do Cais do Porto, o potencial da orla porto-alegrense é muito maior que Puerto Madeira em Buenos Aires, por exemplo. Só que a gente não faz as coisas certas, né? Tá se falando em fazer projetos megalomaníacos, ok, mas tu vai viajar para a Europa, tu vê que o que se faz é ocupar esses espaços. O que eu faria com o Cais do Porto? Eu quebraria só as paredes que são voltadas para o rio e colocaria vidro nessas paredes, e em cada armazém eu usaria para investir em turismo e cultura. Um para edição de vídeo, um para cinema, um para dança, um para arte, um para cultura, para gastronomia. Na gastronomia gaúcha, né, o churrasco, o espeto corrido é a gastronomia brasileira que mais deu certo e a gente não sabe vender isso, a gente não ganha um centavo com isso. Isso é constrangedor para gente que tem tanto potencial turístico. E tá aí, tá todo mundo discutindo, o Cais do Porto, porque tem que ser o projeto do Jaime Lerner, não sei o quê. Pô, que bom que é um grande arquiteto que está fazendo isso. Mas a gente está perdendo o time, e o time era esse, é ocupar espaço. A Europa faz isso muito bem. A comunidade tocou em 2009 na cidade do Conde, uma cidade que tem uma alfândega muito parecida com o nosso Cais do Porto, e ninguém só pinta ali e usa aquilo, ocupa o espaço. Eu toquei num festival com 30 bandas, cada banda de um país representando a cultura do seu país. Então o que a gente tem que fazer é investir em cultura, o turismo cultural. Gramado está a menos de 150 quilômetros de Porto Alegre, investiu no cinema, investiu no festival de cinema, investiu nesse turismo cultural e hoje é a cidade mais visitada do Brasil. Porto Alegre tem um potencial fantástico e a gente tem que começar pelo Cais do Porto e o tempo está correndo. Se não der para fazer o projeto megalomaníaco, vamos ocupar esse espaço para a Copa do Mundo com cultura, com diversão, com arte, com entretenimento e com noite. Tamo junto. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no Caminhando por Porto Alegre com vocês. Grande presença, sou o Mano Chains da comunidade Ninjitsu e quando precisar a gente está aí, até para fazer um churrasquinho que seja no Cais do Porto, seja em qualquer parque, falou? Grande presença.